Meu tema dessa manhã, dando prosseguimento aos nossos estudos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo após capítulo, versículo após versículo, sendo redundantemente redundantes. Um tema redundante, né? Um tema muito redundante. Sendo redundantemente redundantes. Há alguns anos, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, por ocasião de uma formatura do curso de bacharelado em música sacra, tivemos o momento do orador da turma, como de praxe em qualquer formatura. E, querendo impressionar a multidão ali presente, principalmente os seus colegas que estavam festejando aquele momento com ele, o orador daquela turma formanda disse o seguinte, nas suas palavras iniciais: nessa noite, eu quero lhes apresentar palavras alvissareiras, palavras impactantes, sobre coisas novas, que vocês nunca ouviram antes. Eu quero falar sobre novidades às quais vocês nunca tiveram acesso e que determinarão o seu futuro. E o povo aplaudia, muitos ficavam em pé, entusiasmados com as palavras empolgantes daquele orador. Passado aquele momento, a palavra foi dada ao paraninfo. Quem é o paraninfo? É o professor homenageado pela turma formanda e que tem também a incumbência de trazer o discurso da noite. E com a sabedoria que só os mais velhos têm, com a sabedoria que só os mais antigos têm, aquele velho professor, calmamente, sobriamente, olha para aquela multidão e diz assim: nessa noite, eu não quero lhes falar sobre coisas novas, alvissareiras e impactantes, como vocês poderiam pensar que seria esse meu objetivo. Mas eu quero lhes falar sobre coisas antigas, sobre velhos marcos e fundamentos aos quais precisamos retornar, porque a fé em Jesus não é uma fé que deve mexer com as nossas emoções tão somente, mas é uma fé que deve nos trazer consciência a partir da reflexão em relação às Sagradas Escrituras. E se há algo que é antigo, é a Bíblia. E todos se calaram, ficaram quietos e ouviram aquela palavra de sabedoria vinda daquele homem. Por que eu comecei com essa história real e concreta? Eu dizia no domingo à noite passado que nós precisamos voltar aos velhos fundamentos da nossa vida cristã. Nós precisamos retornar aos nossos antigos marcos de fé. Certo homem de Deus disse o seguinte: se algo é novo, não pode ser verdadeiro, porque a verdade consiste em algo antigo que foi forjado pelo tempo. A igreja não precisa se revestir dos modismos contemporâneos, dessas ondas que vêm e que vão, para atingir as pessoas que estão ao seu redor. A igreja, e quando eu digo igreja, estou falando de nós, povo de Deus, precisamos tão somente da velha e boa verdade de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Isso nos basta. A verdade não está nas aparências com que ela é transmitida, mas está no conteúdo que ela traz consigo na sua apresentação. O pastor batista Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósitos, ele diz que o maior problema da igreja hoje
é que nós queremos que as pessoas aprendam as coisas ditas de uma única vez. E não é assim que se aprende. Um aluno só aprende a escrever escrevendo, só aprende a ler lendo. É pela prática, é pela experimentação, é pela tentativa de acerto e erro que nós conseguimos chegar a algum tipo de aprendizado concreto. Rick Warren diz que na igreja deve ser cultivada a prática da verdade redundante. O que é isso? Nós devemos insistir, nós devemos persistir, nós devemos prosseguir no anúncio das verdades de Deus, dia após dia, noite após noite, manhã após manhã. Aquilo que pode parecer manjado, aquilo que pode parecer batido, aquilo que pode parecer já ultrapassado para muitos, é o que tem que ser anunciado costumeiramente, continuamente, de modo que o povo diga: eu não aguento mais ouvir isso, eu não suporto mais ouvir essa palavra, mas digam isso de um modo que tenham aprendido, porque há muitos que se julgam hoje sabichões no meio do reino de Deus, conhecedores profundos na igreja de Jesus, mas que não sabem o básico da fé, não sabem os fundamentos que deveriam servir como alicerce para a sua caminhada com Deus, mas são orgulhosos, arrogantes, inchados, e não conhecem a palavra que apresenta ao Deus no qual dizem crer. O que significa a palavra redundante? Redundante é aquilo que é dito uma, duas, três, quatro, inúmeras vezes, com o objetivo de se enfatizar um determinado conteúdo. Alguns poderiam dizer que redundante é aquilo que é desnecessário, redundante é aquilo que é repetitivo, enfadonho, aquilo que não carece mais de ser dito, mas eu prefiro encarar de outra forma essa palavra. Quando eu digo um título como esse, sendo redundantemente redundantes, é porque eu estou querendo ser, de modo claro e conscientemente, redundantemente redundante. Pegou aí? Cuidado para não se perder nesse jogo de palavras, tá? Eu tenho o objetivo de fato apresentar a você algo para você não se esquecer, para você guardar no coração como verdade de Deus a ser posta em prática na sua vida. Era assim que Paulo fazia geralmente ao dar testemunho do Evangelho de Cristo. Escute, Paulo tinha uma forma de apresentar o Evangelho da qual ele geralmente não abria mão. Ainda que a gente diga que a forma não importa tanto, o que importa é o conteúdo, e a forma vai variar de acordo com a situação, mas Paulo tinha uma estrutura na apresentação da palavra, que geralmente era padrão. Ele mudou em algumas poucas vezes, como vemos em Atos, de acordo com necessidades que eram específicas, mas geralmente Paulo seguia uma regra metodológica para apresentar a palavra, e mais do que isso, a forma de apresentação de Paulo poderia até ter algum tipo de mudança, rara, excepcional, mas o que não mudava para Paulo era o conteúdo, a substância das palavras que eram apresentadas. Eu quero que você compreenda isso. Paulo não abria mão da maneira como ele apresentava o Evangelho. Paulo fazia questão de ter um discurso, uma oratória redundante, repetitiva, porque ele sabia que se ele saísse daquilo, ele estaria pregando um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. E a mesma maneira como Paulo testemunhou desse evangelho, deve ser a forma como testemunhamos ainda hoje. Quero que você entenda isso, membro da Igreja Batista Memorial, meu amigo que está participando conosco dessa transmissão. Não há o que pôr, nem tirar
não há o que mudar, não há o que criar, quando se diz respeito à pregação da palavra. Nós precisamos tão somente ser redundantes, batermos com insistência na mesma tecla que Paulo batia, fazer simplesmente como ele fazia. Quando eu olho no livro de Atos, a maneira como Paulo pregava a palavra, testemunhava de Cristo, eu vejo 4 tópicos, eu vejo 4 divisões. 3 delas falarei agora pela manhã. A última falarei à noite num sermão evangelístico destinado à salvação de pessoas às 7 horas da noite aqui nesse templo. 3 delas falarei agora e a última falarei à noite. Paulo se baseava numa estrutura, repito, ressalto, que era praticamente a mesma em forma e conteúdo onde quer que ele passasse e tivesse que compartilhar da sua experiência com Jesus. Primeiro tópico de estrutura da pregação do Evangelho, quero que você grave isso. Isso vale para todo mundo aqui, porque todo crente é uma testemunha do Evangelho, ou pelo menos deveria ser. Todo crente é um pregador dessa palavra, ou pelo menos deveria ser. Todo crente é a representação encarnada de Jesus, ou pelo menos deveria ser. E existe uma maneira, uma linha, da qual não podemos abrir mão na apresentação do Evangelho. E muita gente diz: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei como abrir a minha boca e começar a testemunhar. Então a partir dessa manhã, você não tem mais desculpas para usar esse tipo de argumentação furada e sem base. Como é que você começa a compartilhar o Evangelho com alguém? Qual é o primeiro tópico que você tem que seguir para poder abençoar uma pessoa com a palavra do testemunho de Jesus na sua vida? Eu vou dizer: comece anunciando quem você era antes de conhecer a Jesus. Comece dizendo, mostrando quem você era antes de conhecer a Jesus. Vamos lá? Agora vamos para a palavra, né? Atos 26. Não vou falar nada de mim mesmo hoje. Não estou aqui para falar nada de mim mesmo. Embora humano e pecador, isso seja impossível de acontecer, de eu jamais falar totalmente aquilo que vem de Deus, não tem jeito. Paulo muitas vezes disse: falo como homem. Ele faz questão de dizer ali, quando ele falava dele. Interessante isso. A gente pensa que um pregador da palavra é como um espírita kardecista numa sessão em que ele recebe um espírito e ele psicografa uma mensagem. Ele está ali totalmente possuído por aquele espírito e ele então escreve a mensagem ipsis literis, literalmente, que o espírito quer que ele escreva. Isso não existe, irmãos, no que diz respeito à pregação da palavra. Nós não cremos em possessão espiritual na apresentação da palavra, nós cremos em iluminação divina. E na iluminação, o Senhor mostra para o pregador aquilo que ele vai anunciar e usa. Mas a humanidade de cada pregador, de cada porta-voz de Deus, sempre estará presente. Você vai ter um profeta Amós no Velho Testamento, que vai chamar a atenção das mulheres do seu tempo, chamando-as de vacas. Vacas. Vai você fazer isso hoje. Vai chamar o povo, as mulheres da igreja, de vacas. Suas vacas. Isso vai dar um problemão, irmãos. Misericórdia. Um problemão. Mas estilo do pregador, do profeta, do arauto de Deus. E às vezes algumas pessoas não entendem, né, que cada homem, cada mulher de Deus chamado, chamada para pregar o Evangelho, ele não vai abrir mão da sua peculiaridade. Alguém já me falou assim: pastor Júlio, eu tenho dificuldade de te ouvir porque eu sou muito agressivo quando falo. Eu falei: filha, então não me ouça, porque eu não sei mudar. Eu já tentei ficar assim, paradinho. Sabe, quando eu comecei a pregar, eu pregava com o pedestal. Aí estava lá o pedestal e eu: papá, mas aquilo me matava por dentro.
Aí não sei o que aconteceu, não me lembro bem o evento que eu participei, que eu vi o pregador tendo que pegar o microfone, andar para um lado e para o outro, porque não tinha pedestal. E eu falei, tá aí, eu posso fazer isso também. E aprendi uma coisa boba, e hoje eu não sei pregar com pedestal, só se houver uma necessidade muito grande. Então cada um tem um estilo. E nós vamos ver aqui o interessante, que Paulo vai compartilhar a palavra dentro do seu estilo pessoal. Não pense que Paulo falaria como Pedro falaria, como Tiago falaria, como João falaria. Paulo vai compartilhar a palavra no seu estilo pessoal, mas o conteúdo é o mesmo para todos, não muda jamais. Vamos lá então, Atos 26 do 1 a 11, Atos 26 do 1 a 11. Então Agripa disse a Paulo, lembra do contexto? Paulo está preso lá em Cesareia, os judeus querem matar Paulo, e ele fica 2 anos lá abandonado, debaixo do governo de Félix, o corrupto Félix. Félix sai e entra Festo, o novo governador, e quando Paulo pensa que alguma coisa vai mudar, tudo continua a mesma coisa. Paulo continua preso, encarcerado. E aí, Festo, querendo agradar os judeus, propõe que Paulo vá para Jerusalém para ser julgado lá. Mas o que Paulo sabia é que no caminho ele seria morto numa emboscada. Então ele diz, não, eu apelo para César, eu quero ser julgado por César, na presença do imperador. E nesse momento então, eles não podem fazer mais nada, porque Paulo era cidadão romano, e sendo cidadão romano, ele não poderia ser julgado em qualquer outro tribunal que não fosse o tribunal romano. Então Festo diz assim, se apelou para César irá. Só que nesse meio tempo surge um personagem, ou melhor, surgem 2 personagens, Herodes, da família herodiana, cujo nome era Agripa. Ele era bisneto daquele Herodes que matou as crianças até 2 anos. Ele era filho daquele Herodes que morreu comido por bichos. E Herodes vai visitar Festo, novo governador, com a sua irmã Berenice, que era também sua mulher, vivia amaziado com a própria irmã. E quando Herodes vai visitar Festo para saudá-lo, porque ele havia acabado de tomar posse como governador, Festo diz, eu estou com um pepino aqui, cara, estou com uma banana para descascar aqui. Aí conta o caso de Paulo. Aí Herodes, que já tinha um conhecimento da cultura judaica, conhecia o Velho Testamento, sabia da promessa da vinda de Cristo. Eu quero conhecer esse Paulo, eu quero ouvir esse Paulo. E mais uma vez, Paulo é levado a um depoimento público. Vamos ver o que aconteceu então. Então Agripa disse a Paulo, o rei Agripa, Herodes Agripa, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Só um parênteses aqui, irmãos, é interessante, né? É interessante. Um comunicador da palavra, como é que ele tem que se portar? A coisa que eu mais odeio é chegar num ambiente tumultuado, todo mundo conversando, andando, falando junto. Pode ser onde for, pode ser num local político, público, eclesiástico, não importa. Eu peço para todo mundo ficar quieto, fazer silêncio. Se eu já conheço, se eu não conheço, porque eu não estou ali para perder meu tempo jogando palavras ao ar. Paulo chega com autoridade, olha irmãos, olha que coisa, Paulo era preso, estava esperando ser julgado, levado para Roma. Ele é colocado diante do rei, do governador, das autoridades municipais, das autoridades governamentais. E Paulo, opa, faz sinal, agora eu quero falar, me ouçam, eu tenho um recado importante para dizer para vocês. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Paulo introduz aqui a sua defesa de modo
cortês, educado, polido. Ele não chega chutando o balde, ele não chega sendo agressivo, ele não chega tacando a Bíblia na cabeça do povo. Ele cria um ambiente, ele faz uma introdução, aí ele capta a atenção de todos. Olha agora Paulo relatando o passado dele, como é que ele era antes de Jesus. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Paulo era conhecidíssimo, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Tu também, eu também, estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos, muitos crentes na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo começa a testemunhar do Evangelho falando do seu passado. Ei, eu não caí de paraquedas aqui. Eu não sou qualquer um. Eu tenho uma história no judaísmo. Eu sei no que vocês creem, porque eu já criei da mesma maneira, e na verdade continuo crendo. Eu entendo perfeitamente quais são os nossos costumes judaicos, porque eu fui um membro severo da seita dos fariseus. Aí ele vai mais. Eu já matei aqueles com quem hoje eu comungo. Eu já persegui como hoje sou perseguido. Eu já tive da parte das autoridades judaicas um encaminhamento oficial para prender os seguidores desse Jesus que vocês também odeiam. Então o meu passado foi semelhante ao passado desses que hoje me acusam, desses que hoje me perseguem, desses que querem a minha morte. Paulo tinha um passado e ele fez questão de se revelar para aquele povo. Amados, amadas, precisamos compartilhar os nossos medos, nossos temores, os nossos erros praticados, os nossos juízos errados de valor, a aversão que tínhamos em relação às coisas santas antes de conhecermos a Jesus. Precisamos fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor e que não foram ainda alcançadas por esta mesma graça que nos captou, que nos pegou em Cristo, precisamos fazer com que elas possam entender que nós nos identificamos com elas, que elas não estão num nível tal de pecaminosidade que as torne inalcançáveis para Jesus. Precisamos dizer para elas, a partir do nosso testemunho, que se nós formos consertados por Deus, elas podem ser também. Há muita gente que gosta de esconder o seu passado de dores. É claro que particularidades, detalhes sórdidos, mesquinhos, imorais, isso você não pode sair por aí falando à torta e à direita, não precisa disso. É até perigoso isso. Você pode ficar na mão de uma pessoa sem maturidade, que não saiba como lidar com a sua humanidade, e possa querer tirar proveito disso, ou fique escandalizada por causa disso. Mas fato é que
Nós não podemos mostrar às pessoas a imagem de que tudo sempre foi bom conosco, de que tudo sempre foi positivo conosco, de que tudo sempre caminhou de vento em popa. Não, irmãos, não. Isso me faz lembrar de uma história que eu já compartilhei com vocês aqui. Certo pastor queria alcançar um jovem e tinha dificuldade porque aquele jovem achava que a igreja não era lugar para ele, porque ele se via como pecador inveterado, um pecador para o qual não tinha mais jeito. Ele achava que a igreja era lugar de gente certinha, santa, ajustadinha, gente que não tinha necessidade de mudar em nada. E o pastor insistia com ele, tentando mostrar para ele que a igreja é local de enfermos, local de gente que quer ser curada, mas ele não conseguia captar essa mensagem. Depois de muito sacrifício, aquele pastor conseguiu levar aquele jovem para a igreja. E quando aquele jovem foi para a igreja, o pastor decidiu então dar-lhe uma lição. Começando a mensagem, disse assim: eu quero conhecer aqui na igreja as minhas ovelhas que já foram adúlteras, podem levantar. E um grupo levantou. Eu quero conhecer aqui na igreja agora as minhas ovelhas que já foram mentirosas, que não tinham a verdade no coração. E mais um outro grupo levantou. Eu quero conhecer aqui na igreja as minhas ovelhas que eram desonestas, trapaceiras nos negócios. E mais um outro grupo levantou. Aí o jovem não aguentou, né? O jovem estava lá, viu tudo isso e falou: pastor! Levantou também. Eu estou em casa e não sabia, pastor. Eu estou em casa, pastor, e eu não sabia. Essa é a realidade da igreja, irmãos. A igreja é uma comunidade de pessoas tortas, desviadas, que foram endireitadas pelo Senhor Jesus, ou estão sendo endireitadas pelo Senhor Jesus, melhor dizendo. Então é preciso que a gente possa entender isso. Eu não posso esconder esse lado meu maligno, perverso, que eu vivenciei antes de conhecer a Cristo. Quando eu vou testemunhar para a pessoa e vou falar sobre as boas novas, eu tenho que apresentar-me primeiro como quem eu era, antes de ter acesso ao conhecimento de Cristo. Agora, cuidado com os exageros nessa parte. Como a gente diz brincando, né? Tem muita gente que não dá testemunho, dá testemunho. Por quê? Porque o cara fala tanta baboseira do que ele fazia, e ele exagera tanto nos detalhes malignos que ele vivia, que é como se ele sentisse uma satisfação, um prazer diabólico no que ele era, no que ele vivenciava. Certo irmão me contou uma história muito interessante. Não sei se foi neto, não me lembro quem foi. Esses pregadores aí, itinerantes, um desses foi parar numa igreja aqui na Bahia, e ele falou tanta perversidade, tanta malignidade do que ele havia feito, mas com tanta satisfação, com tanto prazer, com tanta riqueza de detalhes, que tinha um visitante que era esposo de uma irmã da igreja, e ele era policial, e com muito custo naquele dia para ir para a igreja, ele não levou a arma dele, porque a irmã pediu que ele não fosse à igreja armado, e ele só não matou aquele pregador, por causa das coisas horrendas que ele falou, porque ele não estava armado. O camarada falou de um modo tão satisfatório do que ele havia feito, com um orgulho satânico, até nas expressões faciais, que aquele policial ficou tão revoltado, que só não matou o cidadão porque não estava armado. Então entenda como a gente tem que ter cuidado, porque o meu objetivo não é enfatizar o que eu fui, meu objetivo é enfatizar o que eu sou hoje. Você entende isso, igreja? Amém? Há muita gente que compartilha em muito mais detalhes aquilo que ele viveu do que aquilo que ele vive hoje. Mas eu não posso me esquecer que eu preciso sim,
mostrar aos outros que nem sempre eu fui conhecedor da verdade, que nem sempre eu vivenciei essa verdade. Essa é a primeira parte. Conte aos outros quem você era antes de conhecer a Jesus. Segunda parte do testemunho que todo cristão deve dar. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Tem um hino antigo do cantor cristão, esqueci o número agora, quem souber pode falar aí. Ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. O nome do hino, se eu não estou enganado, é Ditoso Dia. O nome do hino. Ditoso Dia, 407. Como eu digo sempre, não vou perder essa oportunidade, só um dinossauro para saber dessas coisas. Um dia desse, Neto falou: pastor, o povo não está gostando que o senhor chame os outros de dinossauro. Não, eu falei: estou nem aí. Porque é um dinossauro, mais bonito e mais jovem, é verdade, falando de outros dinossauros. Então fico tranquilo. Já naveguei nessas ondas também, já surfei nessas ondas, melhor dizendo. O que o hino fala? Eu tenho aquele dia que eu conheci a Jesus como um dia de maior alegria da minha vida, como um marco, como um dia inesquecível. Você se lembra de quando você foi alcançado por Cristo? Daquele momento mágico, aquele momento surreal, em que a graça lhe resgatou, em que o Espírito Santo lhe tocou, e você se rendeu humilhado e disse: Jesus, eu sou pecador, e eu estou aqui, e eu quero te seguir, e eu te amo, e eu creio no teu nome, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Você se lembra desse dia? Ser cristão não é uma questão de herança familiar, não é um pacote que você recebe dos seus antepassados espirituais. Ser cristão é ter tido uma experiência real com Jesus. E esse é o problema da igreja, dessa apostasia, desse abandono da fé, dessa frieza que prevalece nos corações. Os nossos irmãos e irmãs arrolados no rol de membros da igreja, uma boa parte, a maioria, arrisco-me a dizer, não teve uma experiência real com Jesus. Vamos aqui para Paulo, Atos 26, do 12 ao 18. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, capital da Síria, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Olhe, essa luz era mais resplandecente que o sol. Você conhece alguma coisa que brilhe mais do que o sol? Você não pode, em pleno meio-dia, olhar para o alto. Você pode? Você consegue? Se o sol estiver a pino, não estiver encoberto por nuvens, é impossível. Isso até poderá causar danos à sua visão. Mas Paulo vai nos dizer que essa luz fulgurante, resplandecente, que era o próprio Cristo, brilhava mais do que o sol. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz, olha aqui, que me dizia em aramaico. Qual é a linguagem de Deus?
Alguns dirão é aramaico, porque Jesus falou em aramaico com Paulo. Idiotas e burros e estúpidos e ignorantes. Não estou falando de vocês, estou falando de quem crê nisso. A linguagem de Deus é universal. É a linguagem de cada ser humano, de cada criatura humana. Porque Deus fala na maneira como nós entendemos. E Deus falou na linguagem original, materna de Paulo, o aramaico, que era a língua dos judeus da época de Paulo. A língua da Palestina não era o hebraico, era o aramaico, fruto da época em que eles ficaram exilados na Babilônia. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor. E mais uma curiosidade aqui: um judeu só chamava de Senhor Deus. Só Deus poderia receber o título de Senhor. E quando você vê uma palavra como essa, respondeu o Senhor, sou Jesus. É porque nessa narrativa Paulo está dizendo, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho do homem, Ele é o Filho de Deus, mas Ele é também Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que coisa linda, irmãos. Paulo está descrevendo com detalhes para aquela plateia curiosa como é que foi a natureza do seu encontro com Jesus. Paulo está aqui passando para eles que ele não ouviu falar simplesmente de Jesus, que ele não está sendo guiado por uma fé terceirizada, como muitos de nós cremos. Uma fé terceirizada, não é uma fé que veio da minha experiência, é uma fé que veio de outros, mas eu mesmo não a tive. Não pode. Paulo está mais uma vez aqui testificando que ser cristão é ter sido desnudado pelo Senhor Jesus nesse encontro salvífico e redentor com Ele. Paulo está aqui mostrando que não pode ser chamado de cristão aquele que não teve esse confronto direto com a pessoa poderosa, salvadora do Senhor Jesus. Pergunto, escute isso, filho, filha, você que está em casa, por favor, você já teve esse encontro? O que é a igreja para você? Uma comunidade de entretenimento? Um lugar aonde se vai compartilhar com os amigos uma boa conversa, ouvir alguns ensinamentos morais que são legais de se seguir, cantar uma boa música? Não! A igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas pelo Espírito de Deus e salvas pelo sangue de Cristo. É gente que já foi tocada por Deus, resgatada pelo Senhor, que a exemplo de Paulo teve esse encontro. Você se lembra do dia desse encontro na sua vida? Irmãos, nós temos que nos reavaliar, nós temos que repensar a nossa fé. Se eu me acostumei com as coisas espirituais e permiti a mim mesmo me deixar envolver com elas e por elas, e se eu penso que isso é que é a fé verdadeira, tem alguma coisa errada aí. Se eu não tive aquele momento ainda em que, como Paulo, uns dizem que ele caiu do cavalo, mas ninguém sabe se ele estava no cavalo. Fato é que ele caiu por terra.
Se ele estava andando ou estava cavalgando, não sabemos. Ele caiu por terra, diante daquela luz poderosa. Olha o que eu vou te dizer. Nós temos que ter uma compreensão clara e correta da santidade e da glória de Deus. Eu fico ouvindo aí uns testemunhos mentirosos de pessoas que dizem que estavam no banheiro se barbeando, quando de repente Jesus apareceu no banheiro e começou a conversar com elas. Eu fico vendo pessoas dizendo que estavam na academia de ginástica, malhando no elíptico, seja lá onde for, e de repente viram a glória de Jesus se manifestar, e ali foram tocados por Deus, mas nada de especial aconteceu em suas vidas, porque se Deus decidir se manifestar a você, de um modo que nós chamamos teologicamente de teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus, como a que Maria recebeu do anjo, José recebeu do anjo, Jacó daquela visão da escada, cujos anjos subiam e desciam dela. Quando você recebe uma visão da glória de Deus, você se prostra, você cai humilhado, você se quebranta, você se rasga por inteiro, porque o nosso pecado, no momento que Deus se manifesta a nós, ele é revelado. A nossa pequenez, o nosso interior miserável é descoberto, e a gente não consegue ficar de pé diante de tamanha glória do Senhor. Então Paulo caiu por terra. Paulo fala de uma realidade experimentada e vivida, e é por isso que Paulo tinha autoridade e poder para testemunhar, porque Paulo teve sim um encontro com Jesus. Por que é que muitos crentes não abrem a boca para falar de Jesus? Por que é que muitos crentes falam de tudo, futebol, novela, política, mas não falam de Jesus? Porque não tiveram um encontro real com Ele. Essa é a verdade. Você lembra daquela passagem lá em Atos 19? Já preguei sobre ela aqui. Dos 7 filhos de Seva, ou em algumas versões mais antigas, Eicefa. 7 judeus que gostavam de exorcizar espíritos malignos. Aí eles viram Paulo ali expulsando demônios e quiseram imitar Paulo. Lembra da história? Deram de cara com o capetão. Aí chegaram para o capetão e disseram o quê? Esconjuro-te em nome daquele Jesus. Ó, daquele Jesus. Quando você fala daquele, está falando de quem? De quem está perto ou de quem está longe? De quem está o quê? Longe. Ah, meu amigo, pega para mim aquele livro que está lá na estante. Ele não está perto, ele está longe de você. Esconjuro-te em nome daquele Jesus a quem Paulo prega. Lembra da resposta do endemoniado? Conheço Jesus. Claro. E Paulo, eu bem sei quem é. Mas vocês são quem? E diz o texto que aquele encapetado deu uma surra naqueles 7 homens. Olha que coisa, um cara deu uma surra em 7. É porque era uma legião que estava ali. Por que isso aconteceu? Porque eles tentaram fazer uso do poder de Deus sem terem participado de uma experiência pessoal com Jesus. Então é vital que para testemunhar, é vital que para falar com autoridade, você saiba quem é Jesus na prática, de experimentá-lo, de prová-lo, de bebê-lo, de comê-lo. Porque ele é claro, né? Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele é claro sobre isso. Ser de Cristo é provar de Cristo. Então, segunda parte do testemunho é qual? Falar de como foi o seu encontro com Jesus. Terceira e última parte que eu quero falar nessa manhã. A última, a quarta parte eu vou deixar para a noite, que é a aplicação, tá? Você começa falando sobre quem você era antes de Jesus, aí você evolui para o momento do seu encontro com Cristo, e a terceira parte, como você é agora. O que aconteceu em sua vida após esse encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus?
É isso que você tem que saber e falar. Vamos lá? Atos 26, 19 a 23. Atos 26, 19 a 23. Assim, rei Agripa, Herodes Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Interessante isso, né, irmãos? Abre um parêntese aí, mais uma digressão aqui. Paulo pregava para qualquer um. Olha o que ele fala: dou testemunho tanto a gente o quê? Simples, como a gente importante. Eu não escolho meu público. Se ele mora numa choupana de madeira, ou se ele mora numa mansão com 10 banheiros, se ele é um juiz de direito, ou se ele é um gari, eu vou pregar o puro e fiel evangelho a todos da mesma forma. Eu não vou recuar diante das autoridades. Eu não vou me calar diante daqueles que o povo julga serem especiais. Eu vou manter a minha integridade cristã. Eu vou manter o conteúdo meu incólume, intocável, porque eu tenho uma só mensagem para todos os homens. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Sabe o que Paulo está dizendo para eles? Paulo está dizendo assim: minha vida mudou. Eu era perseguidor, mas agora eu sou perseguido. Sabe por quê? Porque eu decidi viver para esse Jesus, e eu estou pregando o evangelho dele, o evangelho do arrependimento, de mudança, o evangelho que não é só de palavras, mas um evangelho que é comprovado pelas obras, porque aquele que abraçou esse evangelho tem que dar fruto de justiça, tem que dar fruto de arrependimento. Não é blá blá blá, não é conversinha para boi dormir, não é história da carochinha. A minha vida é um exemplo de mudança. Eu estou aqui diante de vocês para testemunhar desse Jesus, porque quando ele me chamou para ser salvo, ele não me chamou só para ser salvo, ele me deu uma missão também. Quero deixar claro para vocês, filho, filha, meu irmão, minha irmã, quando você foi chamado por Deus para a conversão, para a salvação, automaticamente você recebeu dons espirituais pelo Espírito que passou a habitar no seu coração. E quando você recebeu esses dons, você passou a ganhar condições de dar testemunho do Evangelho das formas mais diversas a todos que estão ao seu redor. Então Paulo mostra que ele não era mais o mesmo. E essa é a parte mais importante do testemunho, irmãos. Não adianta eu dizer quem eu era, não adianta eu dizer que eu tive um encontro com Jesus. As pessoas vão querer saber: sim, e daí? E daí? Você era assim, não era? Você diz que se encontrou com Cristo um dia, não disse? Mas e daí? Cadê a vida nova? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Cadê a modificação? Por que é que você continua a falar tanto palavrão? Por que é que você continua sendo tão pornográfico? Por que é que você não ama ninguém na prática? Por que é que você nunca abre mão do seu dinheiro para ajudar quem precisa? Por que é que você continua falando mal dos outros? Por que é que você é assim? Ah, não dá. Esse evangelho é falso, é mentiroso. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que produz em nós algum tipo de fruto de justiça.
Então a terceira parte do testemunho é mostrar quem você é após esse encontro. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu não fui desobediente a essa visão, eu a abracei. Eu passei então a pregar essa palavra, porque eu creio nela como uma palavra que me trouxe nova vida. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 16, 17. 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 e 17, para a gente poder compreender onde eu quero chegar. Interessante isso aqui, irmãos. A gente se liga muito no versículo 17, mas eu quero convidar você para retroceder para o versículo 16. Olha o que Paulo fala. De modo que, de agora em diante, a partir do conhecimento que ele ganhou de Jesus, a partir do seu encontro com Cristo, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A minha visão não é mais somente física, a minha visão não é apenas material, a minha visão não pertence mais somente a este mundo, porque em Cristo eu passei a ganhar uma nova visão dos fatos, uma visão espiritual. Eu passei a crer que existem outras dimensões além desta dimensão terrena. Eu não vivo mais baseado naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, porque a partir de agora o que me domina são os instintos espirituais, porque eu não vejo mais a ninguém do ponto de vista humano. Agora a minha visão é conduzida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele fala as palavras célebres, clássicas, do versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo está mostrando claramente que ser cristão é ter uma nova vida, irmãos. Cadê a nossa nova vida, igreja? Nossos jovens estão hoje transando tanto quanto os jovens de fora da igreja. Cadê a nossa nova vida? Nossos casais estão hoje se separando tanto quanto os casais de fora da igreja. Cadê a nossa nova vida? Ser cristão, de fato, é ter tido um encontro com Jesus. A minha pergunta final para você nessa manhã é a seguinte: você reconhece que o pecado foi uma realidade horrenda na sua vida? Um dia, você é capaz de se lembrar do momento do seu encontro com Cristo? Você se vê como alguém que de fato foi regenerado pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus? Você tem autoridade para falar de Cristo a um familiar, a um vizinho que conhece você muito bem? Porque ele pode conferir de modo acertado, assertivo na sua vida, frutos que comprovam a sua mudança? São perguntas para as quais precisamos de respostas sérias para ontem e não para hoje ou amanhã. Então que nós tenhamos a convicção que fez com que Paulo abrisse a boca diante daquela multidão mais uma vez, e sem criar nenhum tipo de invencionismo, sem gerar nenhum alarde novo, que nós possamos nos prender à maneira e ao conteúdo contido na palavra, a partir dos nossos antepassados espirituais, os apóstolos e outros grandes homens de Deus, para que a nossa maneira de pregar a palavra não venha a ser nada dissonante, diferente da maneira como eles a pregavam.
Precisamos, irmãos, de saber quem somos e permanecermos firmes na verdade que um dia nós cremos e recebemos no coração a partir de Jesus. Amém?